Hoje eu vou te contar uma história que, do ponto de vista emocional, ninguém conhece mais do que eu. Meu nome é Sávio Franca, eu vou contar a minha história para você e eu gostaria que você pudesse também, ao final, desse a sua opinião e me fale o que você achou de tudo isso. Eu vou contar aqui desde quando eu nasci. Opa, claro que não, desde quando eu nasci só meus pais vão saber, né? Mas quem dera eu poder lembrar de algumas coisas de muita infância, mas também não sei. Às vezes a gente pensa assim, se eu fosse lembrar da história da gente desde quando, se a gente fosse lembrar desde quando a gente nasceu, imagina algumas coisas que acho que não seriam legais, né? Mas eu lembro sim, talvez quando eu tinha 3 anos de idade, eu morava ainda na casa dos meus pais, logicamente, onde estava próximo do meu avô, né, do meu avô paterno. Nós morávamos, desde quando eu nasci, eu morei na zona rural, morei na zona rural. Eu costumo falar que é na roça mesmo, não tem nada de contra isso, não. Morei desde criança até aproximadamente os 22 anos de idade. Nós tínhamos uma casa na roça mesmo, a mais ou menos 3 quilômetros de um distrito da cidade de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, e ficava mais ou menos meia hora do distrito que chama Marambainha. Marambainha é um distrito com mais ou menos, acredito que próximo de 700 ou 1.000 habitantes, bem assim de interior de Minas. Tem sim escola, tem agora recentemente, não sei, há 2, 3, 4, 5 anos, tem até segundo grau, né, escola pública, e onde que eu me formei também, no primeiro grau, né? Então eu sou de uma família de 9 pessoas com meus pais, são 7 filhos, sou o terceiro deles e comecei meu estudo ou meu interesse pela escola desde pequeno, pelo incentivo dos meus pais. Eu já fui ensinado, orientado ou mesmo didaticamente em casa pela minha mãe, que era professora, antes de eu nascer. Depois disso ela mais não foi professora, mas ela ensinava aí os filhos, no meu caso na época, a ler e escrever. Então eu entrei já no segundo grau, em vez de passar pelo primeiro grau, eu entrei no segundo grau, segundo ano do primeiro grau, e um passo mais adiantado, né? Eu me lembro que quando eu entrei na escola, de uma certa forma, não sei se é porque, segundo a minha mãe, eu nasci prematuro, né, de 7 meses, e eu era menos um pouco desenvolvido do que os colegas de sala. E desde bastante pequeno, eu fui bastante, digamos, discriminado pelo meu tamanho. Era um menininho bem franjinho, tal. E eu não sei mais se foi no segundo ou terceiro ano que eu fui apelidado, o meu apelido foi Bola de Fogo. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que vai fazer todo sentido quando você vê no final aqui por que disso. Eu tinha esse apelido porque o meu pai, ele gostava muito de falar com os filhos, né, comigo, que o sol é algo gigante que, na descrição dele, ele falava que é uma bola de fogo, né? Então, eu entrei na escola e a professora perguntou, eu não me lembro agora se foi a professora Rosseline, né? Se ela estiver vendo, se você estiver vendo esse vídeo, né? Chamava de tia Ró na época. Você vai ver que a gente falou um pouco sobre isso. Eu não sei se você lembra, mas me perguntou o que era aquilo e eu falei que era uma bola de fogo. E os meus colegas, eles olharam para esse menino lá, bastante empenhado, e falou assim, não, esse aí é o Bola de Fogo. E chegou na hora do intervalo, começou a me chamar de Bola de Fogo. Ô, Bola de Fogo! E eu morria de raiva, né? E você sabe como é que é apelido, né? Depois que você coloca um apelido na pessoa, e se a pessoa ficar com raiva, é aí que ela vai, realmente esse apelido vai pegar. E pegou por um tempo, mas o meu caso, assim, que eu era bastante, desde criança mesmo, era bastante CDF na escola. Eu já cheguei já lendo e escrevendo no segundo grau, não sei se para essa época aí é algo comum ou incomum, mas hoje em dia
eu não sei bem como é que funciona, mas na época eu entrei do segundo grau e sabia ler e escrever, e os coleguinhas ficavam meio assim não sei se eu poderia dizer, inveja. E aí, também por ser muito pequeno, menor do que a média, quando a professora distraía, eu saía um pouco de cena, eu sentava mais na frente também, como todo CDF, né? Então eu levei muito tapa na cabeça, muito. Era só desde pequeno, era tapa na cabeça, se eu distraísse um pouquinho, tapa na cabeça. E aí é um tipo de brincadeira, bola de papel, então assim, de vez em quando a professora saía assim por algum momento, gritava bola de fogo, e eu morrendo de raiva, né? Como se... Então, eu acho que foi nessa época que eu comecei a ser influenciado por gostar um pouco mais de preservação do meio ambiente, da questão ambiental. E isso me influenciou mais tarde por isso, né? Então, eu também, desde essa época de criança, de infância, eu via o meu avô colocando fogo no capim, né? Nessa época, quando ele morava ainda bem próximo da casa do meu avô, eu tinha sim o costume de ir à casa do meu avô, morava mais ou menos a 100 metros de distância de uma casa a outra. Nessa época não tinha casa muito próxima. Para poder ir para a casa do meu avô, eu tinha que subir um morrozinho assim e chegava lá e a gente se divertia bastante, brincando também com algumas coisas que o meu avô fazia na época, com algumas coisas que ele deixava lá e tudo, mas além do carrinho de rolimão, que na época a gente fez, lá para poder descer um morro que tinha bem onde que meu avô morava, e eu ficava de olho no que ele fazia. E ele botava fogo na braquiária, né? Braquiária, para você que não sabe, é um tipo de capim pro gado, pro gado se alimentar. E na época de verão, essa braquiária ela secava muito. Um capim muito seco, e qualquer risco de fósforo que caía, qualquer faísca que cairia na braquiária, ela pegava um fogo muito fácil. E aí foi quando eu cheguei uma época e falei para meu avô, não põe fogo no capim não, isso faz mal, isso é para o meio ambiente, isso, algo assim, nesse sentido. Eu lembro que eu ficava no pé do meu avô, e ele falava às vezes comigo assim, deixa de ser bobo, moleque. Então assim, ele não sabia dessa dimensão das coisas. Ele lá entendia que por fogo no capim, quando vinha a época da chuva, a terra molhava e o capim brotava assim de forma bem verde. Isso seria bom para o gado. Mas ele não sabia dos cuidados, dos manejos que o capim tem para poder não precisar de fazer esse fogo. Ele não sabia dessas questões. E eu sabia, pelo menos para a visão minha do meu pai, que pôr fogo no capim era ruim para o meio ambiente. De fato, hoje em dia vocês veem aí as queimadas na Amazônia, a gente vê um monte de coisa aí, a gente sabe que é muito ruim queimar. Então assim, às vezes até meu próprio pai também, que às vezes colocava fogo também em algum monte de cisco, né? Porque na época, às vezes, para poder plantar o feijão, plantar algum tipo de cultura, tinha que juntar aquele resto de cisco, né, de pedaço de galho e ficar bem no montinho assim. E às vezes dava muito espinho e alguma coisa assim bem característica do meio, ele colocava fogo, né? Então ele evitava muito de colocar fogo, mas algumas coisas ainda colocava. Então eu sabia bem o que era isso e mesmo assim eu não gostava. Então não sei se é por conta disso que eu era tão ferrenho e acabei sendo apelidado de bola de fogo aí por falar também aí do sol, né? Então eu entrei no segundo ano, né? Fui aí para o terceiro ano. Eu lembro que minha professora era a Ró, né? Que é a tia Ró, e era bastante CDF nessa época de primeiro grau. E não tomei nenhuma bomba, né, que a gente chamava na época, não sei se hoje ainda chama disso, mas eu passei em todas as disciplinas, era sempre aí 9, 9,5, 10, então assim, nesse ponto eu fui bastante esforçado. Meus pais que digam, né, não sei se eu vou ter a oportunidade de ver se eu tenho guardado o boletim escolar, mas se eu tiver eu vou anexar depois aqui e deixar para vocês verem. Então, eu coloquei eu sempre tirava notas azuis e para mim era uma loucura, era um pecado poder
ver uma nota vermelha. Não precisava de tanto assim meus pais ficarem de olho em mim, porque eu tinha esse estilo mesmo de CDF. Eu não sei se eu posso dizer que esse estilo de vida foi bom para mim, porque no segundo grau eu também fui de CDF. E ficava fazendo raiva nos meus colegas também no primeiro, mas se tinha uma questão de matar a aula, que isso é normal em qualquer local, eu ficava até o final, e nem que seja eu sozinho, e meus colegas morriam de raiva disso, né? Mas para mim eu estava fazendo o bem, para o futuro. E meu pai sempre dizia, a única coisa que eu posso dar para vocês é o estudo, é a única coisa que, que nunca ninguém pode tomar. E de fato, depois eu passei pelo segundo grau, estudei bastante depois para passar no vestibular, até na época, eu lembro que foi 2003, na época que eu comecei a estudar para a faculdade e peguei uma referência de uma escola na época, mais perto possível era Governador Valadares aí, que tinha uma escola de referência, que chamava, ou chama ainda, Univale, e a Universidade de Univale tinha umas oportunidades de bolsista na época, não tinha ainda aquele programa ProUni, em 2003, ainda não tinha sido criado, ou se tinha criado, não sei como é que era a referência para o ProUni, mas eu fiz isso, eu saí de casa apenas para poder estudar numa faculdade. Então, em 2003 eu comecei a estudar, durante 6 meses eu fiquei estudando de forma bastante ferrenha, na roça mesmo, que eu já tinha inclusive mudado para outra roça, outro sítio que ficava mais também próximo de 3 quilômetros do distrito de Manambainha, mas é o inverso em termos assim, Manambainha está aqui, eu morava aqui, depois meu pai, por uma questão de achar que ficaria melhor, que tinha mais abundância de água, água que a gente fala assim, é rios, né? Porque um ponto importante para quem mexe com cultura na roça mesmo, é a água. Se tiver água, dá para poder molhar planta, dá para fazer culturas e tudo se ajusta e se melhora, né? Então, meu pai preferiu mudar para uma outra roça, longe do meu avô, que é até próximo do meu tio, né, que era casado com a irmã do meu pai, e a gente morou nesse outro local, né, que na época chamava Comunidade Nova Esperança. A gente participava também das liturgias de igreja e tinha outras coisas legais lá. Então, assim, a gente passou a morar nesse local e teve uma mudança maior realmente de água. A água era não era tão escassa quanto no outro local, né? Então, eu não sei se eu posso agora tentar recapitular aqui o que eu estava pensando, mas eu morei nesse outro local até os 22 anos. Eu comecei a estudar para poder fazer a faculdade, vamos dizer assim, mas antes disso, né, eu passei um tempo aí até minha adolescência nesse outro local. A minha referência maior é a Comunidade Nova Esperança. E a gente, nessa época aí, eu tinha até 22 anos, eu também ajudava na cultura a cultura mesmo, da roça mesmo. Plantava feijão, ajudava a plantar milho. Inclusive, eu acho que uma das coisas, dos alimentos que eu mais gosto, que são relacionados ao milho, né, o angu de milho verde. Eu adoro o angu de milho verde, é ótimo, para mim é maravilhoso. E angu quiabo, e melhor ainda com galinha caipira, né? Então, eu lembro que eu fazia de tudo, inclusive quando eu tinha aí meus 16 a 18 anos, por volta disso, um pouco mais, eu fui incentivado do meu pai de participar de organizações como Pronaf, né, uns programas do governo na época, que conseguiria alguns recursos para poder fazer cultura. Na época, eu não lembro, acho que eu nem consegui nada disso não, teve um certo desafios para isso, mas eu lembro com o meu próprio recurso. Acho que a única coisa que o Pronaf também na época nos ajudou lá é uma disponibilidade de um trator, que a gente não tinha, né? Sempre era limpeza de capinar mesmo, era com a enxada, era foice, tudo isso a gente fazia na roça mesmo. Então, se você já ouviu falar de quem mora na roça, as minhas mãos eram toda calejada. Tinha sim calo, e eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso não. E descobriram lá um trator para poder passar, para arar a terra,
E depois eu vou até te falar sobre isso mais, mas de repente se eu lembrar aí, mas numa área lá de mais ou menos uns 2 campos de futebol, aproximadamente, passou-se o arado, arou toda aquela terra, e eu a usei para poder plantar quiabo. E o quiabo, eu não sei se você conhece, ele é um tipo de planta que ele demora pouco tempo relativamente para poder produzir, mais ou menos 3 meses. O quiabo, quando ele começa a produzir, a dar o quiabo, vamos dizer assim, é coisa assim de, não sei se é 5, 7 dias, talvez um pouco antes. Eu sei que toda semana dava para eu poder colher um pacote grande de quiabo, talvez 30, 40 quilos de quiabo, para poder levar para a feira, para a cidade, principalmente de Padre Paraíso, para poder vender. Além de milho também, que eu vendia na época, a gente fazia algumas feiras, né? Na época tinha, até hoje ainda tem a feira de Padre Paraíso, que é uma cidade vizinha da cidade de Caraí. Eu levava para poder tirar minha renda também, ajudar nisso. Então, o que me afastou mais da roça em si também foi as dificuldades de se conseguir recursos para poder trabalhar na roça, né? Então, assim, esse foi um ponto que o Pronaf na época ajudou, mas não resolveu o problema. E eu queria estudar. Paralelamente a isso, eu vou te falar que a minha vida de empreendedor ela começou bem cedo. Ela começou aos 16 anos, né, tirando essa parte de roça mesmo, porque eu falo assim, vida de empreendedor registrada mesmo, porque na época o Código Civil, para ser maior de idade, era 21 anos, mas eu antes dos 18 anos eu já queria ser empresário. Eu comecei a ser sócio de uma cooperativa com 22 artesãos com 16 anos. Na época eu tive que ser emancipado pelo meu pai para poder ser sócio de uma cooperativa com 22 artesãos. E era uma cooperativa de artesanato, de móveis e artefatos em bambu, né? Então eu sei fazer cadeiras, mesas, tudo de bambu. Na época em consultoria com o Sebrae. O Sebrae foi na cidade, no distrito de Marambainha, por meio de uma associação comunitária, inclusive meu pai presidia a associação, conseguiu um recurso a fundo perdido de um projeto e levou uma fábrica de móveis e artefatos em bambu para Marambainha. E essa época foi bem legal, foi um desafio grande, porque teve consultorias do Sebrae, e foi até nessa época que o Sebrae me influenciou por meio do nosso consultor Borges, né? Se ele também vê esse vídeo depois, ele vai ver que a gente está contando um pouquinho dessa história. Para mim, ele foi um dos principais mentores da minha vida para poder me influenciar a ser o administrador de empresas, que eu sou hoje, né? Eu sou formado e depois eu vou te contar mais sobre isso, formado em administração de empresas. Então, além dessa parte de fazer cultura, que eu trabalhava na cooperativa na parte da tarde e de manhã eu mexia com seja essa parte de oleicultura, né, que era plantio e tudo mais. Então, nos finais de semana eu levava para a feira a cultura para vender o quiabo nessa época que eu já te falei, ou no meio da semana eu pegava uma bicicletinha e ia para o distrito de Marambainha, passando de casa em casa oferecendo o quiabo. E para mim era muito legal. Então essa foi a época também que eu poderia dizer que foi uma vida de empreendedor, porque eu tinha meu próprio dinheiro. Eu não precisava de pedir meu pai para poder comprar as coisas para mim. Então, assim, coisas de mim quando pequeno, na roça, você que não sei se já morou próximo, esses interior de Minas, mas uma coisa que a gente amava, adorava era maçã. Maçã pra gente era uma coisa de ouro. Chegava uma maçã lá e vinha da cidade de Teoflotone, a cidade mais populosa da época, próximo da região lá. Meu pai de vez em quando ia quando era criança, eu lembro disso, quando chegava a maçã em casa era uma maravilha, né? Então, o que a gente tinha em casa era quase de tudo no sítio, né, na casa dos meus pais. A gente produzia desde feijão, a gente só não produzia quase era arroz, mas eu já plantei arroz também na época. Arroz a gente comprava os pacotes, meu pai comprava, porque arroz é uma cultura muito difícil de produzir e de limpar também, porque para poder limpar, por exemplo, alguns tipos de culturas, a gente socava no pilão. Pilão tirava a casca, né, das coisas, e arroz é algo muito difícil de se fazer. E a gente tinha de tudo, como eu falei, a gente fazia rapadura, eu ajudava meus irmãos aí a fazer
a rapadura. A gente fazia farinha também, eu mexia. Farinha também é uma coisa muito difícil de fazer, porque tem que descascar a mandioca, tem que fazer todo um processo produtivo aí. Também da mandioca dava para fazer a goma, e minha mãe mais que mexia com essa parte de goma, mas eu também sei fazer, sabia, ajudava a fazer tudo isso. Da mandioca, coisa também que eu adoro, eu posso dizer, é o beiju de farinha. Nessa época a gente gostava muito de comer doce, então o beiju doce eu adoro também. Então, nessa época foi uma época assim que eu não posso esquecer, que foi uma vida muito de abundância nesse sentido de coisas da roça tirada mesmo. Porco que meu pai matava, dava muita banha, dava gordura, matava às vezes até vaca, né? Animais assim, era de bastante fartura. Mas algumas coisas da cidade, igual maçã, que a gente nunca via, era difícil da gente ter e era maravilhoso chegar uma maçã lá. Também pão sovado, era uma coisa ótima também que a gente não tinha. Então são coisas que eu queria compartilhar porque eu gostava muito disso, né? Então, nessa época aí de 2000, aproximadamente de 2002, não, antes de 2002, antes de 2002, anos 2000, 2001, eu trabalhava fazendo distribuição das culturas que eu conseguia nos distritos e nas cidades mais próximas. E também mexia com lanternagem de pintura automotiva, que é outro empreendimento. Meu pai sabia fazer lanternagem de pintura automotiva e das regiões lá ele pegava carros usados para poder lanternar, para poder fazer a parte de funilaria e pintava também. Então aprendi também a mexer com isso. Eu lembro até hoje que uma época que eu aprendi a fazer isso, eu mexia com solda, mexia com maçarico, minhas mãos inclusive são bem marcadas de arame de solda, e eu consegui tirar um teto de um 147, cortar, que na época era amassado, e colocar em outro praticamente sozinho. Sabia fazer solda, sabia fazer tudo. Eu aprendi a fazer isso também. Então é mais digamos, uma profissão que eu aprendi na época. E tinha meu dinheirinho. Também outra coisa que me dava uma renda legal era a criação de porco. Eu descobri que se eu conseguisse alimentar uma porca, né, bem alimentada, eu conseguiria fazer aí criações de porco, leitãozinhos, né, que a gente chamava, e depois vender. Um certo ponto em que o leitão começasse a ficar um pouco maior, eu conseguiria vender aquelas criações. Isso me dava também uma renda legal. Isso também foi algo bom. Então, para a gente dar sequência aqui, deixa eu ver se eu recapitulo aqui. Então eu mexi também com o empreendimento desse sentido, que eu acho que era uma coisa que era legal, que dava um dinheirinho. Eu lembro que eu comprei nessa renda, da primeira das coisas que eu mais gostei mesmo, que me deu uma rendinha mesmo, antes disso tudo, foi a criação de porco, né, de leitão, que eu comprei minha primeira bicicleta. Uma bicicleta na época da marca Monarch, não sei se hoje nem existe essa marca ainda, barra circular, uma bicicleta verde maravilhosa. Isso foi uma coisa que eu não esqueço nunca. Era uma bicicleta usada, mas estava toda novinha. E comprei, e depois, anos mais tarde, que eu mudei para a cidade de Governador Valadares, levei minha bicicleta no ônibus. Na época, Valadares tinha muito plano e dava para poder andar de bicicleta e não precisaria de eu pagar transporte público. Então eu vou contar mais sobre isso, mas eu andava muito de bicicleta em Governador Valadares, mas roubaram a minha bicicleta, né? Então isso foi uma coisa que me deixou também bastante triste. Mas voltando aqui, da parte de empreendimento, quando eu trabalhei na cooperativa de artesanato, foi uma época que eu aprendi muito também, mas e aprendi bastante da parte administrativa, eu gostei muito. Aprendi na época com a consultoria do Sebrae sobre os 4Q e um POC, né, para quem conhece aí, que é o onde, o porquê você vai fazer alguma coisa, objetivos, metas. Eu então aprendi e me influenciei muito sobre isso. E também me deixou com mais curiosidade para poder aprender mais sobre administração. E foi o curso que eu comecei a fazer e cursar lá em Governador Valadares, quando eu entrei na faculdade lá em 2004, que foi uma época bastante difícil para mim também. Nessa época eu saí da zona rural, fui para a cidade, né, a primeira vez que eu conheci inclusive computador,
Me lembro que eu abri um e-mail daquele Hotmail, não, da Ball, né, que hoje quase pouco se usa, mas na faculdade na época tinha computador. Eu nunca sabia o que era computador, em 2004. E um ano ou dois mais tarde eu conheci o cinema, não sabia o que era isso também. Já tinha 22 anos, se não me engano. Já estava nessa idade de 22 anos. E aí fui para Governador Valadares, comecei a estudar com a cara e a coragem, porque eu não tinha dinheiro. O único dinheiro, entre aspas, que eu tinha, que eu até esqueci de falar, que na época, quando eu morava na roça, eu comprei juntamente com meu irmão uma motinha da Honda, uma motinha assim básica, e a gente reformou, pintou, que tinha a oficina de pintura automotiva, e a gente conseguiu reformar essa moto e ficar bem linda. Era uma moto vermelha maravilhosa, assim, sabe? Uma CG 125. E aí eu comprei com meu irmão, a gente juntou, fez tipo uma sociedadezinha, comprou a moto, e quando eu fui para o Governador Valadares, falei assim com meu irmão: olha, eu tô indo com pouco dinheiro. Eu acho que na época meu pai arrumou um trocado que ele tinha para poder me ajudar, mas era pouca coisa assim de, não sei se era 200, 300 reais, eu não sei quanto que era não. Só sei que eu cheguei no Governador Valadares, eu sabia que eu tinha que estudar, mas não tinha dinheiro para pagar a faculdade privada, particular, e sabia que a faculdade dava uma oportunidade de uma bolsa de 50%, mas eu tinha que pagar 100%, lógico. E a primeira prestação ela tinha que ser paga, porque isso não daria para poder fazer a matrícula sem pagar a primeira prestação. E eu entrei lá sem bolsa, mas na imaginação eu vou conseguir uma bolsa de pelo menos a metade. Na época o Cal, né, que é o Carlos, que era primo do meus primos lá, que falou comigo: olha, vai para Governador Valadares, que você chega lá, você tenta conseguir uma bolsa de pelo menos 50%. E aí fui, estudei, passei no vestibular. Na época eu até deixei meu cabelo crescer e consegui também fazer aí, na época daquela parte de trote, rapei meu cabelo, isso é uma loucura. E cheguei em Governador Valadares com a cara e coragem, não tinha emprego, não tinha direito a lugar para poder ficar. Consegui uma referência de umas colegas que na época moravam em Governador Valadares. Fiquei na casa delas durante 15 dias aproximadamente. Fui para carnaval afora e tinha que arrumar um lugar para poder ficar. E nesse meio tempo eu fui buscando, já comecei a estudar também, porque fiz a matrícula. E fiz contatos na faculdade, cheguei na frente da sala da escola e comecei a contar a minha história. Falei assim: ó, eu estou aqui com a cara e a coragem, não tenho dinheiro, estou morando de favor e preciso de alugar um local para poder morar. E eu preciso de ajuda. Se vocês puderem me ajudar na melhor forma possível, eu aceito ajuda. E as pessoas começaram a ficar motivadas com isso e comovidas. E eu lembro que a Ione, né, que foi uma referência muito maravilhosa para mim, ela me ajudou depois a alugar um local, né, até se viu como avalista na época, e eu sou grato para a vida toda por isso. E sou amigo até hoje. E também consegui um emprego com um dos meus colegas que me indicou a trabalhar no supermercado da família dele. Então era uma rede de supermercado na época, o supermercado Coelho Diniz, né? Então trabalhei no Coelho Diniz durante 10 meses. Mas antes disso eu passei por uma padaria, depois que eu cheguei lá em Governador Valadares, eu trabalhei na padaria como empregado durante um pouco mais de um mês. Mas antes ainda, eu lembro que meu pai tinha alguns contatos lá e a pessoa me conseguiu lá um contato lá para poder trabalhar numa gráfica durante 15 dias. Só sei que eu não fui aceito, eu não sei porquê, não sei se é bastante imaturo, só sei que eles não gostaram do meu trabalho e eu não fiquei lá na gráfica. Então mexia com a impressão, né? Então eu fiquei na gráfica 15 dias, nesse meio tempo eu já estava conseguindo um local para poder ficar. Eu consegui um contato com uma pessoa que tinha uma pensão. Eu fiquei na pensão durante um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês. Nessa época, depois de um mês, eu estava trabalhando numa padaria, fiquei na padaria um pouco mais de um mês, e nessa época da padaria que foi bastante difícil, porque o meu dinheiro estava acabando. Eu ainda não tinha recebido o dinheiro da venda da moto, que meu irmão, falei com meu irmão: olha, você vende essa moto, quando você conseguir, me passa o dinheiro aí que eu preciso de me virar.
Então nessa época eu penso que foi muito difícil para mim, até emagreci e tudo mais. Eu na época pesava 58, 60 quilos, sou magro, mas eu passei a pesar 50 quilos, 52 quilos. Eu lembro que eu comia na padaria, na época, é difícil porque eles não me liberavam quase lanche, né? E eu almoçava, sem brincadeira nenhuma, 200 gramas de comida por dia. E era a comida, um pãozinho de manhã, que a padaria liberava, e um pãozinho à tarde. Mas no almoço eu ia no self-service e comia 200 gramas de almoço. Então essa foi meu desafio para poder conseguir, com a minha continha do dinheirinho guardadinho que eu tinha ali, para poder conseguir fazer meu trabalho aí da minha, né, da minha vida aí em si, de estudante, e consegui aí chegar ao meu primeiro emprego aí depois dessa padaria. Mas beleza, saí da padaria para poder começar a trabalhar no supermercado, consegui essa oportunidade, e aí comecei a trabalhar de todo jeito nessa padaria, como repositor, como estoquista. Também foi uma época bastante difícil, que eu estudava à noite na faculdade, durante o dia ia para poder trabalhar no supermercado, e às vezes tinha que ficar até quando era no final de semana, ou às vezes quando tinha férias de faculdade, eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando, descarregando caminhão. E como eu ainda era muito magro, sempre fui mais magro e tudo mais, o pessoal meio que abusava de mim, colocava fardo de arroz nas costas para poder carregar, fardo de açúcar para descarregar caminhão. Então assim, foi bastante desafiante para mim nessa época em Governador Valadares. Então assim, eu aprendi o que é ser realmente empregado, e ser maltratado também, de uma certa forma. Foi bom, porque eu dou graças a Deus, sim, não deixo de falar isso, mas no sentido de maltratado, porque eu acho que eu não era essa pessoa para aquele cargo específico, eu era fraquinho. E aí fisicamente eu sou fraco mesmo, eu não aguento muita coisa, e me colocavam para carregar aí, descarregar caminhão de 20, 30 quilos de fardo, né, de coisas para descarregar, e às vezes com saco de verdura também à noite para poder descarregar até mais tarde. Então assim, final de semana, para poder, seria folga, domingo, eu vendia o meu domingo, a empresa pagava R$ 50 para a gente trabalhar no domingo, e no final dava lá o dinheiro na época para a gente, para poder trabalhar mesmo, e incentivava a gente a fazer isso, e também não tinha nada de errado para eles, não era errado fazer isso, comprava o domingo, comprava o dia para a gente trabalhar, assim. Então, não sou nada contra, nada de errado com isso, e eu quero só deixar claro que foi uma época difícil para mim. Trabalhei no supermercado, e assim, eu sou muito grato por isso, por ter conseguido essa oportunidade pelo meu colega, mas fiquei lá durante 10 meses. Fiquei durante 10 meses, fui mandado, demitido por um tipo de acordo na época, fui demitido para poder ocupar uma vaga de estágio na Receita Federal. Eu já estava procurando nessa época uma referência para o meu currículo, porque trabalhar no supermercado sem nada a ver com a minha formação, que era administração, fazia sentido. E aí eu fui trabalhar na Receita Federal como estagiário. Fiquei também na Receita Federal durante 10 meses lá como estagiário. Foi para mim uma época muito boa, uma experiência muito legal. E eu comecei a valorizar um pouco a minha área administrativa, pegar um pouco mais de status, né? Eu trabalhava na Receita Federal e tal, aprendi bastante coisas administrativas, mas ganhava menos da metade. Eu acho que o salário mínimo, se não me engano, na época era coisa assim de R$ 382, né? E eu ganhava no supermercado, acho que era R$ 500 ou alguma coisa assim, no salário. E eu não sei se era 300, não lembro mais não, só sei que eu ganhava coisa disso, e na Receita Federal eu passei a ganhar R$ 242, foi metade no estágio, mas eu trabalhava 4 horas, já estava mais tranquilo para poder estudar. Então eu peguei um status, né, em si, status, que no currículo, nessa época era importante ter uma experiência diferente no currículo para poder conseguir um emprego melhor e poder pagar mais as contas. Aí, nessa época toda, com a parte do estágio, de bolsa, de conseguir bolsa, não conseguia, toda a época de renovação de matrícula era uma loucura, né? Porque eu já pagava aluguel, eu tinha que ter toda a despesa com esse salário em si. Então,
era um desafio sim, toda renovação de matrícula eu entrava no cheque especial. Não tinha como, eu ficava um tempo aí para poder pagar o dinheiro do cheque especial até conseguir regularizar, até conseguir a bolsa, na verdade, porque de ano em ano, acho que era isso, de ano em ano eu tinha que renovar essa bolsa, né? Mas de 6 em 6 meses, não lembro mais não, era alguma coisa assim. Mas eu só sei que foi um desafio grande aí para poder conseguir as renovações de bolsas e tudo mais. E aí, depois de 10 meses que eu fiquei na Receita Federal, eu consegui um estágio no Banco do Brasil. Aliás, não, lembro agora. Antes disso, eu consegui um estágio na própria Univale, na universidade. Eu fiquei lá durante um mês, né, num estágio administrativo na biblioteca. Foi um período bacana também. E fui pegando mais, né, experiência. E aí eu fui selecionado para trabalhar no Banco do Brasil. Né, foi legal, porque eu já estava com um status mais interessante de um currículo. E comecei a trabalhar no Banco do Brasil, uma distância mais ou menos de 7 quilômetros de onde eu morava, mas ia assim de bicicleta todo dia. E voltava, e para mim não tinha tempo ruim não. Assim, para mim a dificuldade maior às vezes era de visitar meus pais, minha família. E teve uma vez que foi assim, um desafio maior nessa época para mim, foi sair da minha casa em Governador Valadares para ir para Marambainha, né, para visitar os meus pais. E eu quis levar a bicicleta por algum motivo, não sei se um tempo ficar com essa bicicleta lá. Eu coloquei essa bicicleta, né, fui para um posto de combustíveis na BR, tentar pegar uma carona com o caminhoneiro. Eu peguei essa bicicleta, consegui um caminhoneiro que fosse até Teoflotone, né, para poder, porque não podia pagar, né, passagem aí quase para viajar, pouco dinheiro e tudo mais. E aí consegui um jeito lá, um contato que meu pai tinha lá em Teoflotone, e eu dormi na casa de um pessoal lá. Né? E aí dormi, cheguei lá à noite, 11 horas da noite, consegui esse contato lá, nem sei como, mas consegui. Aí eu fui, depois de Teoflotone para Marambainha, eu coloquei a bicicleta dentro de um ônibus e aí eu fui, deu para ir, beleza. Então assim, Governador Valadares foi uma experiência muito legal, inclusive depois que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, eu tive outras experiências também legais, comecei a fazer violão e voz com minha irmã, porque ela começou a fazer um trabalho como cantora, e eu tocava barzinho, eu sonhava em ser famoso. Então, eu sonhava em fazer carreira de fama com a minha irmã na época, ela cantando barzinho e eu violão. E assim, foi uma experiência legal também. E aí, mas só que aí, trabalhando no Banco do Brasil, depois de 5, 6 meses, começou aí o plano do ProUni, né? Com o Enem. Eu fiz o Enem e fiz com toda aquela determinação, com toda aquela garra, e fiquei até o último minuto e consegui a pontuação para poder conseguir 100% de bolsa. E aí, o que eu fiz? Consegui uma bolsa em Belo Horizonte. Nessa época meu pai já tinha conseguido mudar para a cidade, a gente morava em Caraí, na cidade, já não morava na roça mais. Ele conseguiu vender o sítio lá, comprar uma casa, uma casa em Belo Horizonte. E aí meu irmão mais velho já estava morando em Belo Horizonte, já estava estudando faculdade e tudo mais. E eu falei assim, não, vou para Belo Horizonte, consegui uma bolsa 100% lá, né, que a bolsa é disponível na época. E aí eu fui para Belo Horizonte para poder estudar, para terminar meu curso. Aí larguei toda essa vida toda, né, essas mudanças, tudo isso foi largado, né. Minha irmã, ela foi para Belo Horizonte também, né, mas a gente não continuou com a história do barzinho, e eu fui procurar estágio em Belo Horizonte. E aí me formei em Belo Horizonte, consegui alguns estágios, mas em 2007, quando estava próximo de terminar meus estudos, eu comecei a pensar mais em empreendedorismo de novo. E aí foi na época que eu comecei a fazer planos de negócio na própria universidade, na faculdade Promove que eu estudei. E aí surgiu a ideia de se fazer de se criar uma empresa na área de energia solar com os meus outros sócios, que eram na época meus irmãos. Então juntou eu e mais eles, a gente resolveu, inclusive eles morando no interior de Minas, a gente abriu uma empresa nessa área. Um dos irmãos morava em Belo Horizonte, tinha um aquecedor solar na casa e achava isso uma coisa muito bacana. E eu, por ter todo aquele interesse em estudar energia solar ou em inclusive investir na área,
e também por estar na área administrativa, eu falei assim, não, vamos empreender e vamos trabalhar a área de eficiência energética, na área de sustentabilidade. Foi nessa época que surgiu a Abrasolar, nós fizemos um plano de negócio. A Abrasolar surgiu a partir, sim, disso, de um plano elaborado de negócio, mas ela só foi decolar mais um ou 2 anos depois, em 2008, quando teve uma chuva de granizo em BH, a gente começou a fazer uma parceria com a empresa para poder fazer troca de coletores solar, que na época teve uma quebra, né, do vidro dos coletores planos. E aí a gente começou a prestar mais serviço. E aí montou-se um escritório, inclusive tivemos uma incubadora, a empresa foi incubada, né, numa parceria que teve na Universidade lá de Belo Horizonte com a Associação Comercial de Minas. A gente ficou durante um tempo lá na associação e começamos a trabalhamos e começamos em 2009 a investir com um coletor solar de tubo a vácuo, que era na época novidade, era ninguém conhecia, mas era mais resistente a impacto no caso da chuva de granizo. Nessa época a gente sabia disso. E aí descobrimos uma empresa que fazia importação desse produto para o Brasil, e a gente começou a vender, e foi uma coisa muito louca porque foi bem aceito. A gente não tinha ainda foto para poder mostrar para os clientes, mas começamos a fazer e a coisa foi indo, nós abrimos um mercado de aquecimento solar a vácuo no Brasil. E aí já em 2012 a gente já pensou assim, nós podemos melhorar esse produto, podemos fazer coisas diferentes. E aí, como nós tínhamos muito de inovar aí com a parte em si de instalação, né? Então nós começamos a criar coisas que fossem mais fáceis de instalar, produtos que fossem mais fáceis de instalar. E aí, toda uma ideia de diferencial, vamos trazer produtos com a nossa própria marca, com fabricação na China. E foi isso que nós fizemos, conseguimos fabricar o produto com a própria marca na China, em 2012. E aí começamos a importar o produto e foi toda uma coisa muito bacana, uma história muito linda aí. Em 2014, eu lembro que em 2013 eu já estava tão assim interessado, querendo que a coisa mudasse de uma forma tão assim radical, que eu pensei assim, eu vou na China. Aí eu fui até em companhia com a minha esposa, a Tati, ela me acompanhou por uma questão assim também de companheira e tudo mais. Ela foi na China comigo para poder a gente olhar máquinas, né, fábricas. Nessa época, inclusive, ela nunca trabalhou comigo na parte de comércio, não, mas ela sempre apoiava, lógico, né? Ela é administradora, trabalha no setor público e tal, mas ela sempre me apoiava. E fomos à China, visitamos fábricas e conhecemos bastante o processo produtivo para em 2014 trazermos a fábrica para o Brasil. Então foi aí uma época também muito bacana para isso, tá? Então a gente pôde investir em mais tecnologia, em coisas mais inovadoras, melhorar o produto, e sim, foi uma experiência muito louca, né? Mas falando aí da questão muito pessoal, em 2008, né, quando a gente começou a abrir o negócio, eu ainda pensava em ser administrador público, que foi em 2009, apesar de ter abrido a própria empresa, eu ainda pensava que um dia eu poderia trabalhar na área pública. Em 2009 eu estudei, eu fiz um curso de gestão pública na parte da área pública mesmo, mas foi online, em parceria com o Exército Brasileiro e a Universidade de Castelo Branco do Rio. A gente fez aí um curso online e a Tati, a minha esposa de Brasília, ela estava junto com essa turma de mais de 300 alunos aí online. E eu a conheci de forma online, depois pessoalmente, e aí foi tudo assim, muito rápido, e a gente se conheceu e tal. Até foi aqui, nesse aeroporto que eu estou falando aqui agora, de Confins, em Belo Horizonte, que eu a conheci. E aí a gente começou e tal, e nos casamos, só que aí nos casamos já em Brasília. Nessa época ela já estava trabalhando na Universidade de Brasília, ela foi para Belo Horizonte depois, ficou durante um tempo morando aqui, trabalhando na Universidade de Minas. Então assim, a gente teve essa experiência junto aí durante 5 anos aqui em Belo Horizonte. E aí, por algum motivo, a gente entendeu que fosse morar em Brasília fosse mais vantagem para a gente. Então assim, ela foi para Brasília e atualmente, depois disso, 2016 para cá, eu moro
com ela em Brasília. Estou indo para lá daqui a pouco. Agora são 8h10 e daqui a pouco eu estarei lá. Mas, enfim, eu vou voltar à minha história lá, da parte da Brasolar em si, que em 2014 fomos à China e aí teve todo um desafio de certificado de metro, uma loucura aí, que na época o Inmetro precisou de cobrar, e a gente cobrava, fazia visita na fábrica. Até hoje eu estou com o resultado disso. A gente não tinha o certificado de metro, queria fazer, mas também era desafios aí com poucos laboratórios, enfim. Não vou entrar muito em detalhes não, mas a gente conseguiu certificar. Hoje a empresa é certificada, a gente tem todo um trabalho aí pela frente para poder desenvolver, mas estamos trabalhando na área de eficiência energética, especificamente com o aquecedor solar, aí focado para pessoas, para famílias, ou seja, projetos unifamiliares. Então temos aí um trabalho com a parte de energia solar também, fotovoltaica, mas um foco muito mais direcionado ao aquecimento solar. E você pode ver aí nos nossos vídeos, nos nossos canais, muito falando sobre isso, para que funciona, por que é tão importante você pensar na questão ecológica, porque o aquecedor solar ele vale a pena. Tudo isso estão em vídeos que a gente fala aí no nosso canal e eu pessoalmente posso falar com muito orgulho que é uma área que me deu resultado e que me ajuda a ser melhor hoje, a ser uma pessoa que eu sou hoje, né? Determinada a trabalhar aí a questão do meio ambiente, a pensar num mundo mais sustentável. Sim, eu tenho uma missão. Eu falo, até assim, você não consegue ver, mas eu estou arrepiado aqui agora quando eu falo, né? Eu tenho um interesse muito grande para que o mundo seja melhor. Eu tenho assim, desde essa época toda de infância, eu vejo que a parte ambiental, sem ela não dá para a gente poder seguir em frente aí por um mundo melhor. Então, a minha missão é levar algo de bom para o mundo, para que ele possa ter mais sustentabilidade, ser mais sustentável. E eu quero que, se você realmente está até aqui nesse momento, que me assistiu até agora, que você sim faça alguma coisa por esse mundo, que você compartilhe esse vídeo, que você vai em frente, faça alguma coisa que faça sentido para o mundo. Então, se tem um papel de bala, que seja coisa mínima, não joga no chão. Separe seus lixos aí em descartáveis, cobre da sua cidade. Inclusive aqui em Belo Horizonte, até hoje para mim é uma vergonha. Na época que eu morei em Governador Valadares, tinha coleta seletiva. Isso foi lá naquele tempo. Eu morei em Belo Horizonte, hoje eu não enxergo isso, não tem coleta seletiva. E se tem, é em algum local, algum bairro específico em Belo Horizonte, mas é uma vergonha. Por que a sua cidade não tem coleta seletiva? Então cobre dos seus governantes, cobre do seu prefeito, cobre das pessoas que são do seu legislador. Inclusive, você tem que cobrar do seu legislador para colocar leis para poder funcionar. Não existe administração pública hoje sem bons legisladores. Não estou querendo fazer campanha nem nada, não estou querendo que você vote nem nada, nem isso não. Você cobre do seu legislador. Ele sim vai te ajudar a mudar alguma coisa também nesse país. Então a transformação, a mudança começa daqui. Você mudando a sua casa, a consciência do seu filho, a consciência dos seus familiares, e depois sim começar a influenciar a sua comunidade e sim você ir lá nos seus governantes. E vou te falar, se você não tem um bom governante, a culpa também é sua, tá? Não é porque só do voto não. O voto é uma vez, a gente erra também. A gente erra em pôr governantes lá que a gente acha que é bom e não é. Eu erro a hora que eu contrato um funcionário. Eu tive várias situações, vários desafios aí, como todo empresário teve ou tem, com contratação de funcionário. E contratação de funcionário é seleção, processo seletivo. Você acha que eu não vou errar também com o meu voto? Eu erro também. Não existe. Você que está aí para poder votar todo ano, você vai errar também. Então, mas a questão é, então você precisa sim cobrar e acompanhar o seu governante. E hoje nós temos as redes sociais hoje para isso, que é muito fácil você cobrar. Então, a gente hoje, de uma certa forma, está mais perto e mais fácil de cobrar do nosso governante, seja onde você estiver. Então, eu como administrador e administrador público também, que eu tenho formação, apesar de não trabalhar na área, eu sei que essa é uma das coisas mais fundamentais de você como cidadão. E eu acredito sim que a questão da administração
pública pode se mudar o país, mas tem que começar de dentro de casa, de você. Pode mudar tanto a parte da sua cidade, do seu bairro, ou até mesmo do país aí. Então eu acredito muito, eu já pensei em vários desafios aí antes de estudar a parte administrativa, e em projetos mirabolantes aí de ser administrador público, né? Inclusive, eu estava contando, inclusive no outro vídeo aí que eu tenho, eu falei sobre isso, que é uma coisa que eu nunca falei na minha vida aqui como vídeo, como palestrante, sei lá, nunca falei isso em público, mas o meu projeto era ser pai em 2017, fui pai em 2017, para mim é uma coisa maravilhosa ter filho, mas eu sonhava, assim, uma coisa meio louca, em mudar a questão, mudar aí o país em si, por uma influência e outra, pelos trabalhos sociais, inclusive, que eu fiz lá na época na comunidade Nova Esperança, mas eu pensava que a parte de administração pública era mais simples e que se podia aventurar, ou que se podia fazer algo que pudesse mudar o país com a gestão administrativa pública direta, inclusive na parte eleitoral. Então, assim, eu pensava em ser vereador, pensava em ser prefeito, pensava em ser deputado, e meu projeto é que em 2032, né, depois aí, eu iria ser o presidente do Brasil. Eu achava que isso iria resolver a nossa vida, mas hoje eu acredito que a mudança tem que partir de nós, que tem que mudar a cultura do Brasil, tem que mudar o ambiente em si, dos princípios dos brasileiros. De repente você que está aí, que tem filho, vai ensinar mais para isso, para o seu filho. De repente essa proximidade da internet, ela pode nos ajudar aí a construir um país melhor, mas nada disso adianta se a gente não fazer a nossa parte, se a gente não começar a fazer de coisas mais sérias mesmo, como por exemplo, evitar de cortar fila, cumprir a velocidade do carro na via, pequenas coisas aí que você sabe que o jeitinho brasileiro tá cheio aí, não sei se começou da época colonial, não sei de onde que veio não, mas a gente precisa mudar isso, tá? Então eu acredito que é possível mudar de outras formas, e eu tô aqui para poder te pedir para poder você ajudar a gente a conscientizar mais em si a responsabilidade do ser humano, né? E eu trabalho hoje no foco da questão ambiental, porque eu acho que é possível transformar o mundo de alguma forma. Então é isso, falei bastante sobre a minha história, e hoje eu estou muito feliz porque eu consegui um contato aí com um cliente nosso aí que foi assim maravilhoso. Eu vou deixar esse contato depois, em seguida aqui nesse vídeo, para você ver o quanto que o que a gente pode fazer para esse mundo, o que eu consigo fazer hoje, pelo menos um pouquinho, né, de transformar a vida de alguma forma das pessoas e do mundo, tá? Então vai ser um depoimento rápido aí do cliente, e se você ficou até aqui, eu acho que dá para você ver um pouco mais sobre isso, tá? Não sei se hoje, eu acho que hoje não vai dar para poder publicar esse vídeo, né, por estar no último dia do ano, mas eu tenho certeza que eu vou fazer ao mais rápido possível para poder publicar e poder desejar a você aí um feliz 2020, né? Que seja um ano repleto de boas realizações, de saúde, de coisas boas. Espero que o país realmente mude de verdade esse ano, que tenha boas perspectivas, né? Então vamos crer, vamos fazer a nossa parte, que eu acho que faz sentido para isso. Se fez sentido para você, tá aqui até agora nesse vídeo, dê um like, né, no nosso vídeo aí, compartilhe, porque é importante para a gente dar mais, independente de qual plataforma você estiver, ajuda muito a gente a divulgar mais nosso trabalho e também dá uma força pra gente aí, tá beleza? No YouTube você pode ir lá no canal e se inscrever, tem um botãozinho aí também do sininho para você ativar e receber nossas notificações. No Facebook, se você comentar, se você compartilhar, se você gostar, o Facebook, e também curtir a página, seguir a gente, inclusive no caso do Instagram, que é o @admsavio, né, que você pode seguir também, você pode seguir nosso canal aí, só isso, simplesmente seguir, você vai ser notificado aí mais vezes sobre os nossos vídeos e as novidades que a gente tem aí no nosso canal, tá certo? Então é isso aí, gostei demais de estar aqui contando para você um pouquinho sobre a minha vida, sobre minha história, e espero que você goste, e fica aí que eu vou te mostrar aí a experiência que a gente teve com a Silvana e com o Nivaldo.
E até no próximo vídeo. Valeu! Bom, meu nome é Silvana, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Meu marido Nivaldo também daqui, de Belo Horizonte. Primeiro, a gente colocou o aquecedor de água, né? Foi o aquecedor para o chuveiro. Mas eu sempre tive vontade da gente colocar aqui a energia fotovoltaica, né? Até pela economia também, mas mais ainda pela sustentabilidade, né? Pela energia limpa, tanto o sol que a gente tem e utilizando uma energia que é uma energia, né, que demanda de tanta água. Então surgiu daí. Quando a gente fez a reforma nessa casa, a gente comentou o fato de colocar esse tipo de energia. Porém, era muito caro. Mas o que eu pensava? Eu pensava que a gente tinha que gastar, por exemplo, 20 mil reais com o projeto e depois mais esse tanto quase que para colocar a energia para funcionar. Aí quando a gente conversou, né, que vocês vieram aqui para poder fazer um reparo na nossa bomba, né, na caixa-boia, aí que a gente conversou, que a gente chegou à conclusão que não era assim, que a gente tinha condição de fazer o investimento. Tem quanto tempo que vocês colocaram o aquecedor solar? Ah, deve ter uns 5 anos. 5 ou mais, não é? Ele que instalou. Deve ter uns 5 anos que a gente colocou. Mas foi muito bom, muito. E assim, é uma comodidade, é um conforto, né? Porque um dia desse tava chovendo, acabou a energia elétrica. Aí um dos meninos ainda brincou, ai que bom, a gente tem banho quente. Então eu acho assim, além de tudo, né? Além de tudo, da gente ter essa responsabilidade com o meio ambiente, eu acho que é uma coisa que a gente sente bem, porque a gente sente que a gente está colaborando também, né? Porque pode ser melhor do que a gente tem. No início, logicamente, vocês primeiro investiram na energia solar térmica, né, que é o aquecimento solar. Vocês estavam preocupados com o que na época em si? Com Volto a falar, com a questão financeira, que também o chuveiro é um dos que puxa muita energia, mas não só com o chuveiro, com a questão da sustentabilidade. Porque é o que a gente preza muito aqui. E é assim, não é só na questão da energia, a energia é mais uma. Aí a gente tenta buscar todos esses meios que melhoram o meio ambiente. Então, em contrapartida, a gente ganha a questão financeira também, que economicamente a energia que a gente deixa de usar, né, que a gente economiza no sistema de água, que é o aquecedor solar, a gente ganha para outras coisas, né? Aqui vocês usam em quais locais da casa? Aqui a gente tem o ponto em 3 banheiros e também na pia. Na pia da cozinha, que é uma coisa maravilhosa também, né? Vasilha com Fala mais sobre isso. gordura. É muito bom. Essa água quente na cozinha, que a gente pode fazer esse controle, ela é muito bom para a higiene de tudo, né? Para lavar, para fazer limpeza. É muito bom, muito bom. Na época que vocês colocaram o aquecimento solar, logicamente já tem muito tempo, o custo da energia também era outro, mas você tem ideia de quanto que economizou na época em termos de percentual, por exemplo, na conta de luz? Ah, não sei quanto que economizou, porque eu não cheguei a fazer esse controle, mas uns 20% deve ter melhorado, porque a gente consome também, tem a questão do ferro, né? A casa é muito grande, mas uns 20% de energia eu acredito que a gente economizou com a colocação do sistema. Chegou a fazer essa conta na época. Não cheguei, a gente não chegou a é, fazer essa conta mesmo para saber quanto que ficou, né? Mas nos atendeu muito. Até hoje a gente é muito satisfeito. E a verdade é que o sistema não dá problema. Não dá. Esse primeiro sistema, esse que a gente colocou agora da fotovoltaica é novo. A gente colocou agora, tem pouco tempo. Mas esse outro não, a gente já tem muitos anos. Nós viemos dar um reparo agora há pouco tempo, né? Que foi essa questão da caixa-boia que deu problema. Mas a gente não tem problema nenhum com o Não, o aquecedor. problema de displicência minha, né? Eu já era para ter acionado. Foi falta de atenção minha. O que para vocês mudaram na vida de vocês tendo a energia solar? O que mudou assim de conceito? Ah, coloquei energia solar. O que transformou para vocês em si? Transformou mais conforto,
transformou mais economia e transformou mais bem-estar, pensando de novo que a gente está ajudando o meio ambiente. Né? Olivaldo, sobre a utilização primeiro do aquecimento solar, se você quiser falar também da fotovoltaica, qual a experiência que você tem no dia a dia, com você em si, né, para uso? Eu acho interessante demais a questão do aquecimento solar, né? Aí eu fico sempre me perguntando por que o país não investe mais nisso? Isso tinha que ser mais acessível. Até para quem, igual vocês, são empresas que prestam serviço, incentivar mais. Porque, na minha opinião, todos deviam ter acesso a isso. É uma questão clara, né? Um país nosso é um país tropical, sol aí, a reveria para poder ser bem aproveitado. E essa sensação, como a Silvana já explicou muito bem, de estar contribuindo, se sentindo, tipo assim, um colaborador dessa questão do meio ambiente, que é muito sério isso, né? É uma outra forma de energia, de conforto. É uma pena. Eu torço para que isso tenha mais facilidade, para que todas as pessoas tenham acesso a isso. Seja aquele que mora lá na vila, num bairro mais simples, até a elite, não interessa. Qual que é o conselho que você daria para quem não tem ainda o sistema de aquecimento solar ou o sistema de... É o que a Silvana falou, eu indico, como eu já indiquei vocês, né? O trabalho da Brasolar é excelente, a galera que trabalha, que instala, vocês, o atendimento. E vale a pena o investimento, vale a pena mesmo esse investimento. É algo que, só que depois que você tem, né, igual um amigo meu instalou na casa dele, ele falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. É muito bom mesmo. Só depois que você adquire, né, isso e tem condições de instalar e utilizar, é que você vai ter noção disso, do que a gente está falando. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, a Silvana já... Fechou tudo, ela é a chefe. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? A gente fica muito honrado de ter vocês como parceiros, como clientes. E, de uma certa forma, acabamos que tem uma certa afinidade também, de amizade. Eu acho que é muito legal, tá? Que Deus abençoe vocês sempre. Também desejo aí um ano novo, cheio de bênçãos, de boas realizações. E é isso aí. Amém. Parabéns pelo trabalho, que é um trabalho de muita competência, de muita excelência. E a equipe toda, até o cameraman aí, o cara, ele que instalou, galera. O cara é fera.